Paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor. Já quero começar pedindo desculpa porque a minha voz está péssima. Eu não estou muito bem de saúde. Se do nada eu começar a tossir igual um cachorro, não tem nenhum cachorro no culto, é porque eu realmente não estou legal. Desde quarta-feira, quando eu estava aqui no culto, eu comecei a passar mal, queimar de febre. E eu achei até que eu não ia aguentar, que eu chamei a pastora, acho que vocês iam sair correndo. E eu não estava legal mesmo. Então, desde quarta, eu estou queimando de febre de 40 graus. Já fiquei na quinta-feira o dia todo no hospital. Meus exames estão tudo ótimo, não tem nada. Então, acho que é só a garganta mesmo que está tão inflamada, infeccionada, que tá difícil até para engolir. Mas vai dar certo. A lição vai ser a número 11, ordenança para exercer a fé. Ai, Senhor. A gente vai pular a 10, porque a 11 seria no dia 14, mas dia 14 eu vou ter um compromisso, que é o batismo do meu irmão e da minha cunhada, então eu não vou conseguir vir. Então eu troquei com o Nery. Então a gente vai na lição número 11. Provavelmente na semana que vem nós já vamos dar início A nova? Tá bom. Essa lista aqui? O texto áureo vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A verdade aplicada. A jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo, conforme a palavra de Deus. O objetivo da lição: mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus, ressaltar que o justo viverá pela fé. E o texto de referência, ele colocou Hebreus 11, que lá a gente bem sabe que é a galeria dos heróis da fé. Então ele vai dizer, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando ele está dizendo que é o firme fundamento, a fé, então ele está dizendo que a fé ela é o sustento, ela é a confiança, ela é a certeza das coisas que a gente espera. Então, é algo que a gente está esperando, na maioria das vezes, no mundo espiritual. Então, a gente está esperando uma promessa. E das coisas que não se veem. Então, a gente segue esperando algo que a gente não vê, na certeza e na confiança. No 2, ele vai dizer, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. No 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o 6, ele já pula para o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, um resuminho do Hebreus 11, do 1, 2, 3 e o 6, ele vai colocar que a fé é o firme fundamento. Então, o fundamento aí ele está dizendo que é o sustento, a confiança, a certeza daquilo que a gente está esperando, mas que a gente não enxerga, que a gente aguarda no mundo espiritual. São coisas que estão fora do nosso limite de alcance. E a gente só tem que confiar, crer, aguardar e esperar. E aí no 2 ele fala que por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, como eles agiram sobre influência de fé, Noé, Moisés, Abraão, que a gente bem sabe, eles agiram em circunstâncias que eram impossíveis naquele tempo, comparado, numa comparação do que hoje a gente tem disponível para nós. Mas eles agiram sobre uma influência de fé. E eles foram aprovados por Deus, eles geraram um testemunho de Deus, e eles geraram um testemunho que até hoje a gente fala deles. E foram para edificar a nossa fé, para a gente caminhar de fé em fé conforme eles passaram pela situação. E aqui no 6, quando ele fala que ora sem fé é impossível agradar a Deus, a gente entende que é pela fé somente que sabemos que Deus existe, porque a gente não vê, mas a gente tem certeza em tudo o que a gente vê na realidade pela natureza, o que ele criou, o que ele deixou pra gente. Então, pela fé somente a gente sabe que Deus existe.
é pela fé que a gente se aproxima de Deus, é pela fé que andamos com Deus e é pela fé que nos relacionamos com Deus. E pela fé obedecemos à vontade de Deus. Somente pela fé a gente consegue obedecer à vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida não é o que a gente está aguardando ou esperando, é algo muito improvável. A gente não consegue enxergar, é ilimitado para a gente, mas é pela fé que a gente alcança. Então, com isso, como eu sempre começo as minhas perguntinhas, eu queria saber de cada um, o que é fé para vocês? Quem quer começar? O que vocês consideram como fé? O que vocês acham que é fé? Fé, para mim, é aquilo que eu não vejo como se fosse um objeto assim. Uhum. É aquilo que eu tenho fé que existe, mas eu não consigo ver, tocar. Nós não temos poder para ver de ver Deus. Então, a nossa fé, que cremos naquilo que não é nem possível, que nós não vemos, isso para mim é fé. Então, eu quero algo, então eu tenho fé que vai acontecer, e aquilo acontece. Então, a sua fé fez o que acontecesse aquilo que você não existe. Então, fé para mim é essa algo sobrenatural. Não, fé é você tentar alcançar algo que você não consegue. Tem fé que vai conseguir aquilo, né? Mesmo que você sabe que não tem condições para você, com suas forças você conseguir, mas você tem fé que Deus está no controle, então você tem fé. Então, para mim, fé, quando o centurião lá falou, se fosse o centurião, falou para curar o seu servo lá, só mandar uma palavra. Então ele teve fé, e só com a palavra de Jesus ia curar. Então, é uma coisa que ele sabia que ele não conseguia, mas Jesus conseguiu. Então, isso também é fé. Quem mais quer falar? Quer falar, Nélio? Até assim, um pouco, analisando um pouco o que o Francis falou, tanto quanto o Alex falou, né, que é até uma coisa tão grandiosa de Jesus, assim, a gente pode ver que é raro elogio dele, ele elogiou a fé do Senhor, porque em Israel ele não viu tanta fé, né? Mas como o Francis falou, é aquilo que você vai pedir, a fé você já crê que vai acontecer, né? E a fé é uma coisa tão grandiosa, em comparação até, ela é tão grande, que comparado ao grão de mostarda, se você tiver o grão de mostarda, ela faz coisas grandiosas, né? Então, se você tem um pouquinho dela, ela é uma coisa tão grandiosa, ela faz coisas, você é capaz de fazer coisas grandes, né? Então, como vocês falaram do centurião, eu até pesquisei isso sobre essa parte da fé. A fé que agradou ao Senhor Jesus, quando o centurião ele pede apenas uma palavra. E aí a gente tem um exemplo na Bíblia que diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que ele pediu apenas uma palavra, para que o Senhor liberasse uma palavra, foi a fé que agradou. Apenas uma palavra. Então, Franciele, eu entendo que a fé ela é o combustível para a gente caminhar e alcançar aquilo que realmente é ilimitado. A gente sai do natural e a gente entra no sobrenatural. Leva a gente para o próximo nível. Leva a gente para um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, aqui, quem pode ler para mim a introdução, só para me ajudar aqui na voz? A introdução do livrinho. Introdução? Pode. Veremos na presente lição que a fé com firme fundamento, como condição para agradar a Deus, e pelo qual o justo viverá. A Bíblia é cristocêntrica, resultando assim na vida dos ciclos depois de Cristo, em um viver em obediência, plena confiança e esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos. Aqui eu coloco a fé como uma âncora do cristão, porque é igual um navio, ele é gigante, mas a fé é como uma âncora. Uma âncora, na hora que ela desce ali, ela segura tudo aquele navio. É algo assim, você fala assim, gente, um negocinho daquele segura tudo. Mas é a fé que vai sustentar a gente, é a fé que vai nos manter firmes, é a fé que vai nos manter em constância em momentos de adversidade. Então, assim, quando eu vi esse livrinho e o Neto falou para eu escolher, faz tempo, né? Acho que tem
tinha uns 3 meses que eu já tinha escolhido essa lição. Eu escolhi as 5 que era sobre oração e escolhi essa daqui da fé, porque eu tenho algo com a fé, eu acho a fé algo fantástico, eu sou apaixonada pela fé, então falei, não, a gente precisa entender mais. E aí eu me espantei, porque eu entendi que a fé não é só o crer, a fé tem a ação, tem o mover-se. Então a gente vai aprender muita coisa hoje. Vou pedir para alguém me ajudar aí lendo o 1. A fé é o firme fundamento do cristão. É esse. Pode. No grego, a palavra fé é pistis, convicção da verdade de algo que significa crer. No Antigo Testamento encontramos o termo no hebraico, emuná. Fidelidade significa confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. No latim, fidelidade, que é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão, a Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aqui, o que mais me chamou a atenção quando eu fui pesquisar as 3 traduções, tanto do grego, como do hebraico e como do latim, o grego e o latim, ele está como pitis, que é o grego, e o latim está como fides. Todos eles têm uma tradução mais para fidelidade e não para a fé original. Já o emuná é uma tradução mais profunda do que é a palavra fé, realmente. E aí o emuná, ele abre várias ramificações. A emuná, ela é a raiz da tradução hebraica da palavra fé, mas ela leva para várias ramificações, que é emã, emun e emun, amém. É mais ou menos assim. O que quer dizer emuná? Então a gente entende que hebraico, emuná, ele traduz a palavra fé. Só que a palavra fé, ela tem algumas características. E uma delas é fixar e estar firme. Então a gente consegue observar que pessoas que dizem que têm fé, ou a gente observando, a gente vê que a pessoa realmente tem fé. São algumas condições que vão, características que a gente vai colocar ali, que a gente vai dizer que realmente essa pessoa tem fé. A gente vai avaliar algumas características para concordar que essa pessoa tem fé. Ou para a gente se autoavaliar e entender se nós temos a fé que agrada a Deus. Então, é uma pessoa que ela está firme, ela está fixada em Deus. É uma pessoa que confia, é uma pessoa de fidelidade. É uma pessoa de constância, é uma pessoa que ela é perseverante. Ela é uma pessoa de confiança, você pode confiar nela. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa que treina e exercita a sua fé. Ela vai colocar a fé em prática, no dia a dia. É uma pessoa que ela é confirmada por Deus, porque Deus vai confirmar a esta pessoa a fé que ela tem. Então eu trouxe alguns exemplos bíblicos para a gente entrar nisso, para a gente poder entender. Então aqui, quando coloca que emuná traduz uma ramificação de estar firme e fixar, Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento. Então já começa dizendo que é firme, é uma pessoa que está firme, está fixado na fé. O confiar e fidelidade, deixa eu só pegar no celular aqui, fiz os prints dos textos. O fixar e fidelidade está em Hebreus 10:35-9. Vai dizer assim. Uma pessoa de confiança e fidelidade. Hebreus 10:35 até o 39 vai dizer: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Então o Senhor está dizendo que a
a fé também tem uma característica. A pessoa que tem fé, ela é uma pessoa que vai ser constante e íntegra. Ela vai perseverar, ela não vai retroceder. Já o treinamento e exercitar a fé é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente senta para se relacionar com Deus, com a palavra dele, a gente começa a ler, a gente começa a entender, a gente está exercitando a nossa fé, a gente está alimentando a nossa fé, a gente está fazendo ela crescer. E aqui também, uma característica é uma fé confirmada. Então, na Bíblia, muitas vezes a gente teve a fé confirmada. O centurião mesmo, a mulher do fluxo de sangue, o Senhor diz para ela: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, o Senhor, ele sempre vai confirmar a fé da pessoa. Vamos lá. Aí agora minha cabeça explodiu quando eu fui estudar isso, porque aqui no livrinho ele vai falar os tipos de fé. Sem ele ler o livrinho, vocês sabem os tipos de fé que tem na Bíblia? Fala aí, né? É salvífica. Alguém quer trazer alguma outra? Não, né? Ele vai falar todas. Vai, André. São 4 tipos que a Bíblia fala de fé. A Bíblia traz exemplos de 4 tipos de fé. Alguém quer chutar? Que vem o dom da fé, né? É a fé natural, é a fé salvífica, que é a fé da salvação, que eu nem sabia que existia esse tipo de fé, eu não sabia, fui pesquisar bem a fundo. O fruto da fé, que na realidade o fruto da fé aí entra em conflito, porque é o fruto da fidelidade, mas que traduzem como fé, que está andando lado a lado por causa da palavra pistis. E tem o dom da fé, que esse daí é o sobrenatural. Alguém pode ler então 1.1, que ele vai começar a falar dos tipos da fé, e a gente vai falar especificamente um por um. Amém. Conhecendo os tipos de fé. A Bíblia relata alguns tipos ou desdobramentos da fé, que veremos a seguir. A fé salvífica, que é salvação, é uma dádiva de Deus, produzida pela palavra de Deus, para a pessoa crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. A fé como dom espiritual, vemos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, verdadeiros exemplos da manifestação do dom da fé. A fé natural, evidências, é possuída por todos, como resultado da observação da natureza. A fé como fruto do Espírito tem um significado de fidelidade e confiabilidade. Então eu dividi aqui para a gente aprender os 4 tipos de fé. Eu vou começar pela fé natural, porque a fé natural é aquilo que já nasce no homem. Então a gente já nasce com uma fé natural, porque a partir do momento que a gente vai se relacionando com esse mundo, tudo que está no nosso controle e que deixa a gente num local confortável, a gente tem uma fé natural. Só que a fé natural, ela tem limites, ela é limitada. Eu não consigo fazer muita coisa, porque a fé natural, ela não provoca mudança espiritual. A gente precisa se aprofundar mais. Então a fé natural é aquilo que está no meu cotidiano, na minha rotina, é aquilo que eu vejo, é aquilo que está no meu controle. Então na Bíblia, a gente tem um exemplo de fé natural. É uma fé que a gente precisa ver para crer. Quem quer trazer um exemplo de fé natural para mim aqui? A fé natural, eu lembrei do nome, mas não vou falar não. O primeiro nome que tem, que veio para crer. Fala aí então. Fala, né? Então, Ele precisou ver para crer. é a fé Natural. A fé natural. Seria a fé natural até que uma pessoa descrente crer na capacidade dele, no esforço dele, e ele tem É a fé que a gente se apega no material. É uma fé que todo mundo vai nascer com ela. Então a gente nasce com a fé natural, mas o Senhor é a fé natural. A gente nasceu com ela. A partir do momento que eu vou me relacionando com o mundo, com o cotidiano, vai acontecer. É a fé que eu tenho que, se eu pegar o ônibus escrito Campos do Jordão, eu vou chegar em Campos do Jordão. Porque eu sei que isso vai acontecer. Está no meu limite. Entendeu? Essa fé, vamos supor, o Tomé pode dizer que nem fé, porque ele tem que ver para crer. Por isso, a fé natural eu preciso ver. Não é algo que eu vou ter que crer. Eu preciso ver, eu preciso palpar, eu preciso tocar. Eu preciso ver. Essa é a fé natural.
Se você me falar algo, eu vou olhar para você e falar assim, tá bom, mas deixa eu ver para eu crer. Então essa é a fé natural, eu tenho que ver. Só que a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Deus, Ele já chama a gente para uma fé mais espiritual, da qual eu não preciso ver, mas eu preciso crer. Então a gente vai para o segundo tópico, que é a fé salvífica, que é a fé da salvação. Então a partir do momento que a gente crê em Jesus e a gente começou a crer em Jesus, então a gente passa a acessar outros tipos de fé, que é a fé da salvação, que é a fé do fruto do Espírito e é a fé do dom da fé, é o dom da fé. Então a gente tem mais esses tipos de fé. Efésios 2.8, que é o que está aqui no livrinho, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então aqui a gente para entender algo. Se a graça de Deus se manifesta trazendo salvação para todos, por que todos não são alcançados? Porque precisa ter fé. Se todo mundo recebe essa graça, mas a gente precisa crer, a gente precisa ter essa fé para poder acessar essa graça da salvação. Porque a graça de Deus, ela é suficiente para beneficiar a todos. Mas se não tiver fé, uns não vão poder acessar. Então essa que é a fé salvífica, que é a fé da salvação. Então a partir do momento que eu tenho a minha fé natural, eu conheço Jesus, eu passo a me relacionar com Ele, eu entendo que Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim, por vocês, pelo nosso pecado, para nos redimir, para nos limpar, para nos lavar, a gente começa a caminhar para um outro tipo de fé, porque o Senhor quer que a nossa fé seja elevada, que ela cresça. Então a gente sai do natural e vai para a fé da salvação. Só que, infelizmente, tem muito crente que ele descansa na fé da salvação. Ele crê, às vezes a gente pode parar qualquer pessoa na rua e perguntar: você é crente de Jesus? Você crê? Ele vai olhar e vai falar assim: eu creio. Mas ele fica só nisso, ele está descansando na fé da salvação. Só que o Senhor não nos chama para descansar na fé da salvação. Ele quer que a gente caminhe para outros tipos de fé, que vai elevando o nosso natural para o sobrenatural. Porque Deus, ele está esperando um passo para a gente exercitar a nossa fé, para a gente sair do natural e elevar para o sobrenatural. Porque há situações diversas da nossa vida, situações contrárias, os ventos contrários, a gente não resolve com uma fé natural, a gente só resolve com uma fé sobrenatural. Se você perceber, todos falam, como você mencionou, todos falam: eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. É igual agora a gente tem um cliente na nossa rua lá, que ele é maconheiro. Tem fé, fala de Deus, sabe? Tipo assim, mas é como ele crê. Está paralisado ali, só crê, só tem fé. Mas ele não deu aquele passo, aquele acesso que ele tem que ter para você, entendeu? Mas ele paralisa ali e fala: não, só ter fé não basta, mas é uma fé natural, né? Porque você só já nasce com a fé. Mas tem que ter o passo, né? A atitude, o acesso ao Pai. Porque sempre, a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, as situações vão apertando e Ele vai nos treinando. Sempre aquela situação vai nos treinar para algo. Pode falar. Se a relação que está no nome de Deus, nós podemos ser salvos mediante a fé, e a Deus dá esse nome para a gente? Mediante a graça. Deus sabe que vai ser salvo? Não, eu acredito que é o que está escrito. A graça está disponível para todos. Nós somos salvos Pela graça, fé. Pela graça. E pela fé. Que é dom de Deus. Não pode vir da gente, porque obviamente somos todos caídos no pecado. Seria Deus que escolhe a Não. gente? Eu acredito que o Senhor, Ele escolhe todo mundo, está disponível a graça. Eu entendo assim, a graça ela está disponível para todos, mas nem todos querem. Eu preciso ter uma fé para alcançar a minha salvação. A nossa salvação, o reino dos céus, ele é tomado à força. Eu preciso ter uma força para entender que o Senhor, ele morreu por mim, por você, por nós, e eu preciso caminhar com Ele. Então eu entendo que a graça está disponível para todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos querem sair do natural e entrar no sobrenatural. Nem todos querem largar a vida fácil
que eles acham que é fácil, e eles querem começar a caminhar para uma situação que eles colocam como difícil. Mas a maioria das vezes é muito mais fácil a gente caminhar com Deus do que a gente caminhar no natural. A gente começa a viver milagres, a gente entra no sobrenatural, a gente alcança níveis assim maravilhosos. Que a gente nem quer voltar para trás, na realidade, porque a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, quando a gente olha assim o natural, a gente fala, ixi, nem quero, eu quero viver uma coisa mais louca. Senhor, aprofunda meu nível. A fé é um sacrifício? Acho que a fé é um treino. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Isso não foi sacrifício que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pela qual alcançou o testemunho da qual ele era justo, transficado em Deus, sobre suas dores, e através disso, depois da morte, ainda ele, pela fé, Isso daí é Hebreus, né? A galeria da fé. Começa com ele. Ele é o primeiro na galeria da fé. Porque ele só fez uma oferta tão agradável, ele deu o melhor. E no melhor até hoje, mesmo morto, ele é falado. Pela fé. Então, a fé se tornou um sacrifício para algumas pessoas? Não, eu acredito A fé em que si não é um É sacrifício. que a gente sacrifica. a gente sacrifica mediante a fé, mas a fé em si não é um sacrifício. Eu também acho que não. A gente. É que nem a graça. Hoje a gente tem igrejas que só não prega mais sobre pecado, né, sobre dons do Espírito, só prega sobre a graça. E aí, como disse a irmã Adriana, e você, a graça da salvação. Então, tipo assim, eles esquecem o restante da Bíblia e só fica centrado nisso. Eu já estou salvo, né? Vou ser salvo pela Ele graça. descansa uma fé salvífica. Só que por colocar isso na mente, acaba pecando e esquece de, tipo, tem um julgamento que não é somente isso. Tipo, você brincar de mão com o seu pecado, não, a graça me basta, porque a Dessurá falou que ela vai ser salva. Mesmo ela voltando para a prostituição, porque a graça vai salvar. A graça não me basta. Então, hoje, infelizmente, a gente conhece pessoas que a igreja só prega pela graça. Sim. É a Jorge Paulinho, né? O Felipe, ele vai lá em casa e ele só fala da graça, mas a graça, mais Pedro, mais não sei o que, aí tipo, o Jorge fala, não é somente a graça. Né? Tem um complemento, a gente sabe que a graça faz parte, mas é um complemento. Então hoje muitas pessoas, eu acho, muitas pessoas ficam presas nessa graça da salvação e acabam, como se pode dizer? Não só provando, mas ela acaba entrando num confronto com ela mesma e acaba, tipo, desanimando, sabe? Tudo isso é por causa de que hoje algumas igrejas precisam somente isso. A graça, vamos pregar somente a graça. Não vamos falar mais de nada, somente a graça. A graça te basta, a graça de Deus. A graça é para o Paulo o ponto que você salva. Mas como é que você desenvolve essa salvação? A gente sempre fala que tem uma carta que fala desenvolver a nossa salvação. O desenvolver a nossa salvação é o ato de você fazer obras. A fé sem obras ela é morta. É o que ele mesmo disse. E Tiago também ressalva isso, que a fé sem obras ela é morta. Então o ato de você, entre aspas, provar que você é salvo é você servir a esse Deus que te salvou. Você oferece a sua vida em favor dele porque ele já ofereceu a dele para salvar a sua. Chegar nisso. O irmão França perguntou, né, se pela fé, Abel. Ele perguntou se a fé era um sacrifício. Porque ali está falando que pela fé Abel ofereceu um sacrifício. Pela fé. Né? Não que a fé é o sacrifício, é a mesma coisa que eu falar. Pela fé, o Nery ofereceu um jantar à França. Né? Pela fé, pelo que o Nery ofereceu um jantar. Não que a fé é um jantar, a fé é o que. Não é que é um É que, sacrifício. veja bem, eu vejo muitas pessoas que eles querem as coisas sem ter fé. Então, se ele tiver um sacrifício para ter uma fé, ele vai conseguir. Eu vou ter fé, ele não conseguir. Tem que ter o sacrifício, tem que ter a renúncia. Se teve a renúncia, ele vai ter fé. Se ele renunciar algo, ele vai ter fé. Então, fazer um jejum. Você tem que ter. Ser pobre, né? Vontade. Eu acho que a fé não tem nessa parte. Porque o centurião não era cristão, né? Ele apenas ouviu o que Jesus fazia, que ele operava milagres, mas ele não tinha uma vida reta, uma vida, tipo assim, Deus. Ele foi lá e teve fé. Né? Então, você para ter fé,
quer dizer que muita gente alcança muitas coisas. Mas ele tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Tem que ter uma A gente vai chegar nisso também. Teve uma ação. Tanto é que, assim, nós falamos de última vida com Deus, é uma evidência, é uma forte evidência que ele falou que Entrar na casa dele. Entrar na casa dele, né? Eu acho que a fé também, ela anda lá no sacrifício. Porque se você não sacrificar algo de você pelo que você acredita, não existe. Tipo, é uma coisa em vão. Se você sacrifica a sua vida para seguir a Cristo, você tem fé em Cristo. Então eu acho que ele anda lado a lado. Não dá para você falar assim, eu sigo a Cristo, mas eu vou continuar a minha vida assim. Que nem a França falou, é um motivo de renúncia. Renúncia é um sacrifício. É a fé que está ali, lado a lado. Você está sacrificando, você está renunciando pelo que você vive, para ter esse sacrifício naquela fé. Então eu acho que ela anda junto ali, né? Você sempre está se sacrificando dia a dia, porque você tem que fortalecer a sua fé. Se você não fortalecer, você não vai renunciar, você acordou pensando em algo, você já está pecando, porque você está acordando, agradecendo, fortalecendo a sua fé. Você não está sacrificando o seu desejo. Hoje eu quero, eu preciso ir no mercado, vamos dizer assim. Hoje eu já acordei, eu preciso ir no mercado e eu preciso disso. Não, eu tenho que sacrificar isso. Os meus afazeres. Eu acho que os meus ideais, né? As minhas obrigações. Você está se sacrificando, deixando de lado, porque você tem a fé que você precisa fortalecer ela na vida. Porque você precisa fortalecer o que você acredita primeiro. Eu acho que ele anda muito lado a lado com o sacrifício. Para mim não tem fé se não tiver sacrifício. Se tiver sacrifício, tem fé. Gente, que briga! Mas tá 10 horas eu tenho que. Mas é verdade, não se sacrificar, não se deixar muita coisa, né? Chegamos no consenso, temos que ter uma ação. E as ações vão gerar sacrifício. Ou assim, as nossas palavras também geram ação. Igual o menino perguntou quem tem a fé de Abraão. Isso que o Monte falou, fica aqui que nós e o menino vamos voltar. Nós vamos voltar. Então ele já teve essa vez, já falou. Nós vamos voltar os dois. Ele sabe que não vai dar de ver. Então, Bora seguir. Senão a gente não vai terminar. Minha avó já tá indo embora. tem a fé agora. Eu tenho fé. Ó, Lucas 17:5. Olha o que vai dizer. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então, a partir do momento que a gente sai da fé natural, chega da salvação, a gente tem que começar a experimentar um aumento da nossa fé. Então, a gente tem que pedir para o Senhor nos elevar de nível espiritual. E aqui a gente pode começar a falar do dom da fé. Eu acho ele fantástico. Hoje pela manhã a irmã teve um sacrifício para mim naquele Deus. Você está focado no sacrifício. Ela teve um sacrifício que ela ficou ruim, saúde, né? Muito saúde, veio esse frio, então a fé dela deixou a esposa. Pronto, ele queria falar do sacrifício. Vamos seguir. Aqui, gente, o dom da fé, o dom ele vai mostrar aquilo que Deus faz através dele em nós. O poder de Deus se manifesta em nós. Então, quando a gente vai falar do dom da fé, é o dom que o Senhor entrega pra gente em determinadas situações. Eu até anotei algumas coisas para eu não esquecer e não me perder, mas o dom da fé vai fazer a gente se tornar a ação de Deus na terra. A gente vai ter uma fé ousada. Quando Deus dá uma informação, uma direção, a gente vai agir independentemente das circunstâncias. Então o dom da fé está acompanhado de uma revelação de Deus para a nossa vida. Porque sempre antes de acontecer algo que o Senhor vai permitir que aconteça, para treinar a nossa fé, para nos exercitar na fé, para nos fortalecer, para nos capacitar, na maioria das vezes Ele revela antes o que Ele quer. Ele
revelar o desejo dele. Porque a situação vai ser tão diversa, tão contrária do que a gente está vivendo, tão impossível, que a gente vai caminhar pela palavra que o Senhor já deu. Então o Senhor vai trazer uma palavra de direção para a nossa vida. Vai acontecer aquela situação que a gente vai olhar e falar, mas o Senhor tinha me falado isso. Ele me mostrou isso em sonho, ele enviou alguém para falar comigo, ele falou comigo mesmo. E eu estou vivendo isso? Não, isso aqui não tá certo, está contrário. O vento está ao contrário. Mas é aí que o Senhor está nos ensinando a exercitar a nossa fé, a elevar a nossa fé. E aí, se a gente se mantém nisso, a gente vai viver milagres, a gente vai acessar o sobrenatural, a gente sai de uma porta e entra em outra. Então a gente começa a caminhar. E aí, nesse momento, quando o Senhor avalia quem somos nós no momento da adversidade, tem algumas pessoas específicas que ela tem o dom da fé. E isso, assim, a cabeça chega a explodir. Meu Deus! É aquelas pessoas que são curadas. Tem pessoas que elas são curadas pela própria fé. A gente aprende isso na Bíblia. Então, o dom da fé é algo fantástico, que nem todo mundo terá, mas em que momento... E não é uma coisa que ele se permanece. Ele se manifesta em algumas situações. E é nas mais improváveis que a gente vai conhecer o dom da fé na nossa vida. Deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma coisa. Eu coloquei... Alguém que fala alguma coisa do dom da fé? Aqui eu coloquei a importância da fé. A fé, ela nos salva, a fé nos aproxima de Deus, a fé nos capacita a superar desafios, a fé nos move, ela vai gerar uma ação, ela vai nos levar para algo diferente. Deixa eu ver aqui agora, a gente está no 2. Eu coloquei um cronograma diferente, então agora eu queria que alguém pudesse ler aí para mim. Que a gente vai começar a falar de como ter essa fé. A gente já aprendeu o significado da palavra fé, os tipos de fé, e agora a gente vai entender como a gente vai ter essa fé. E aqui está no 2.1. A fé que quebra os obstáculos e abre portas. Se alguém puder ler, por favor. A fé quebra os obstáculos e abre portas. Jesus chega ao ponto de se admirar pela fé do centurião, ao pedir cura para os seus servos. Jesus exclamou: nem Israel achei tamanha fé. A fé em Jesus, como o Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus, é a vitória que vence o mundo. Ela ultrapassa barreiras intransponíveis aos olhos humanos. A mulher do fluxo de sangue venceu todos os obstáculos pela fé e alcançou a cura. Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, pedindo cura para sua filha. A sua fé venceu todas as barreiras da sua posição e recebeu a ressurreição da sua filha que já estava morta. Como vocês acham que a gente pode ter essa fé? A fé tem palavra, tem que ouvir a palavra. Que nem essas pessoas tiveram fé em Jesus porque ouviram o que Jesus fazia, ouviram as pregações de Jesus. Então eles viram que Jesus tinha esse dom de curar as pessoas, e eles tiveram fé porque eles ouviram isso. Porque se eles nunca tivessem ouvido Jesus, eles nem iam chegar em Jesus e falar, cura minha filha ou curando o servo. Então, a fé vem do ouvir, então ler a palavra, saber o que Deus pode fazer. Então, por isso que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a gente ouve, nós lê a palavra de Deus, ouve pregações e sabemos o que Deus pode fazer por nós. Então, a gente sabendo o que Deus pode fazer por nós, a gente tem que ter fé e confiar em Deus. Porque se a gente não confiar nele, então é isso. A gente entende que a fé, ela vem na mente. Então a gente está ouvindo a palavra, está entendendo, está se relacionando, a gente está orando, a gente está pedindo para Deus acrescentar a nossa fé, a gente está passando por situações e a gente está entendendo que aquela está contrária ao que o Senhor revelou a nós. Então a gente está pedindo uma orientação para o Senhor, a
a gente está entendendo que o Senhor está querendo elevar a gente de nível de fé, para que ela cresça. Então a gente está na mente, a gente entendeu, a gente desceu para o coração, a gente vai começar a crer. Só que a gente tem que gerar uma ação para que essa fé comece a acontecer. Então, a nossa fé, ela começa pequena, mas ela vai crescendo, porque o Senhor quer que ela cresça. Alguma coisa? Pode falar. Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: Ele que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Eu acredito que a fé, ela é um aperfeiçoamento junto com os dons espirituais. Por quê? Porque não adianta você ter dom espiritual e você não ter fé. Vou colocar um exemplo: você vai evangelizar. Se você vai evangelizar alguém, você tem que ter fé que o seu Deus tem poder e tem autoridade para curar. Se você vai pregar, você tem que ter totalmente certeza e totalmente confiança naquilo que você vai pregar. Então, acredito que tem aquela passagem da Bíblia que o endemoniado ele se manifestou e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. E depois eles questionaram a Jesus: Jesus, por que não conseguimos expulsar? E Jesus disse: por causa da tua pouca fé, da tua credulidade. Então, acredito que você não basta ter fé. Fé é o principal, é importante. Mas você tem que ter fé e confiança no Deus que você serve. Em tudo que você for fazer relacionado à obra do Senhor. A palavra do Senhor falou aqui em Lucas que Ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas você tem que ter confiança. Essa autoridade e poder que Deus te deu. Porque não adianta você ter poder e autoridade e você não ter confiança no Senhor. Porque a fé, ela não é um sentimento. A fé é uma certeza. Isso, é a certeza. Porque o nosso sentimento, muitas vezes, ele vai oscilar. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou alegre. Um dia eu quero chorar, um dia eu quero caminhar. Mas a fé é uma constância, é uma característica do cristão. Ela também está ali quando a gente até falou que tem um impasse, porque está o fruto do Espírito. Está como fidelidade, mas em algumas traduções está como fé. Porque é uma característica que o cristão tem que ter. Menina, não te vi levantando a mão, você fala. É uma característica. Então a fé, só para finalizar aqui, ela não é um sentimento. É uma certeza que Deus vai agir numa determinada situação do improvável e Ele vai fazer o impossível e o milagre vai acontecer. Mas no caso do Jairo teve que ser uma coisa diferente, né? Porque ele era um dos principais da sinagoga. Ele era fariseu, ele era um dos que, provavelmente no começo do ministério de Cristo, desprezava Cristo. Então deve ter tido alguma coisa a mais, sabe? No desespero, ou já morto. Para levar ele a ir até aquele que ele julgava como próprio inimigo. Então, mas é aquilo. Tipo assim, tudo bem, ele realmente ouviu que era ele, mas tipo assim, eu não acredito que já creu que ele era o Cristo, mas o desespero levou ele a talvez crer que ele era o Cristo, mas tipo assim, eu acho que a fé, o dom da fé, a fé que tipo assim, não vai mudar a sua vida, ela desperta em momentos, às vezes você não vai conseguir controlar, talvez em momentos de desespero, talvez em momentos de você já não tem mais o controle da situação. Por isso que o dom da fé a gente coloca quando ele vai se manifestar. Ele não vai andar com a gente em constância. É um momento que a gente vai ter que apelar. Quando a gente até entendeu na nossa mente, mas a gente tem que trazer para o nosso coração. Então é algo assim surreal. Tem pessoas mesmo, quando eu já ouvi muito isso, assim, a pessoa ela é da Umbanda, da Macumba, do Candomblé, de todas essas outras religiões, e na hora apertou para algum parente muito próximo, um filho, um marido, a mãe, a pessoa começa a crer em tudo. Aí ela apela para tudo. No momento de desespero, ela sai apelando para tudo. Então, assim, é no momento que a gente está numa situação improvável que o dom da fé se manifesta e a gente só tem a única opção, crer ou crer. Ou a gente perde. Aí a gente para e pensa assim, eu já escutei isso. Eu sempre escutei isso. Eu cresci minha vida escutando isso. Mas agora eu vou ter que exercitar. Ou eu vou fazer isso aqui ou agora acabou. É a última situação. Então o dom da fé ele vai se manifestar no improvável do improvável. É quando a minha e a sua, a gente já não consegue mais colocar a mão. É no limite que acabou, a gente sai e só o Senhor pode agir.
Então é no improvável que a gente vê o dom da fé se manifestando. E essa passagem de Jairo é muito linda essa passagem, porque antes dele procurar Jesus, eu acredito que ele estava observando os testemunhos, os milagres que Deus operava. Então, não é que como meu irmão falou, ele acha que o meu irmão falou que ele não acreditava que era Jesus, mas ele ouvia os testemunhos. Então, essa é uma coisa que eu falo sempre. Em todos os lugares eu falo sempre, o importante é que você serve a Deus, não só dentro da casa do Senhor, mas também onde você passa. Porque por mais que você não abra a tua boca, o teu testemunho vai mostrar quem você é, vai mostrar que Jesus é a tua vida. E isso daí também é uma questão de fé, tá? De você, por onde você passar, você ter a certeza de que Deus é contigo. E até mesmo quando você não abre a boca, as pessoas veem Deus na tua vida. Isso é lindo. Tem muita gente que vê testemunho de pessoas que são cristãs. Quando acontece alguma coisa, aquele irmão lá, ele vou levar ele que ele ora, Deus abençoa e tal. Então ele tem fé que aquele irmão orando, Deus pode responder. Então é onde que tem muita gente pelo testemunho. Então é verdade, isso aconteceu lá na loja que eu trabalho. Eu trabalho no Brasil Verde do lado que tem a Flex, que é a loja de celular. E elas estão afastadas, eu não sabia que elas eram afastadas da igreja, elas se batizaram, uma frequentava a aliança com Cristo, ali na Lema, e a outra era na Assembleia lá na Fazenda da Juca. E aí o filho dela ficou doente, ele está com pneumonia, e aí eu estava saindo para almoçar, ela falou para mim, ela falou, ela pelo meu filho. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, você crente. A gente conversa muito pouco. Ela falou assim, não, porque os meninos da televisão falou que você é da igreja e tal. Olha pelo meu filho está com pneumonia, mas eu sei que isso daí não é uma bactéria, é espiritual, porque meu filho vive doente. Falei, bem, vamos orar. Eu entrei lá na loja, orei por ele, orei por ela. E aí, foi que ela falou o testemunho. Eu não tinha falado para ela que era da igreja até então. A gente começou a conversar depois disso, sobre igreja. Depois que ela me pediu oração pelo filho dela, que eu estava vivo. Então, assim, ela ouviu falar que eu era crente e ela teve fé em mim, sou uma pecadora. Mas ela acreditou naquele momento que eu orando pelo filho dela ia me curar. Então, eu falei para ela, você não tem que crer em mim, é naquele que eu sigo. A gente vai estar fazendo oração junto, porque você vai estar conhecendo a palavra do ser humano, e oração de muito tem muito feito. Então, eu comecei, eu deixei ela terminar a oração até que ela começou a chorar. Então, é isso que o irmão Alexandre sempre fala, é o nosso testemunho. Assim como eu também entrei na loja e eu vi uma vassoura pedindo banho para tomar e o endereço para ir para casa de banho, porque ela não está vendo mais fé na igreja que ela congrega, no Deus que ela serve, e principalmente no pastor. Então, assim, aquilo me deixou muito triste. Eu cheguei, parece uma coisa, eu fui no banheiro, eu voltei para pegar o papel higiênico. Voltei para pegar o papel higiênico, a irmã, cabelo de coque, saia, e ela pedindo para a menina trabalhar no banho. Perguntando para ela assim, você tem algum banho, alguma indicação, não sei o que, lógico que a menina não é besta, ela indicou o terreiro que ela vai, né? E aí ela olhou para ela e eu, tipo, bem atrás dela, assim, que a porta da loja era muito grande, né? E eu bem atrás dela e eu olhei e falei, essa mulher é crente, cara. E aí ela pegou e falou para ela assim, a senhora já frequenta? Ela, não, eu sou crente. Aquilo, tipo, me deu um apertinho no coração, assim, sabe mais do que eu. Ninguém é sujo, né? Mesmo assim, ela deu o endereço do terreiro para a mulher ir lá e, tipo, eu doida pra falar com a mulher, mas também eu sabia que não era o momento. Eu sei que Deus vai preparar o momento certo para ela ir lá comprar alguma coisa e eu vou aproveitar e vou falar por ela, né? Porque a gente sabe que ninguém é sujo, ninguém está dentro das igrejas, isso é bíblico. E nos finais dos tempos o inimigo ia entrar nas igrejas, ia magoar, ia machucar, e o amor de muitos se garante. Eu acho que aconteceu com essa senhora. Ela é se você olhar para ela assim, você imagina aquelas senhoras do povo de antigamente, sabe? E aquilo me deixou muito triste. Então, essas coisas aí, gente, a fé, se a gente não tá com os pés no chão e o coração e a cabeça em Cristo, a gente cai. Se a gente não exercitar a fé, meu Deus, tá indo embora já. Ela vai morrer. Sim. Ela morre. E às vezes Deus coloca a gente num lugar para trabalhar e a gente fica perguntando para Deus, isso é o que eu estou fazendo aqui. Só que Deus, ele em tudo Deus tem um propósito. E às vezes a nossa fé está tão abalada porque a gente está passando por momentos difíceis, que Deus sempre envia anjos para
ação para que outras vidas sejam alcançadas. É porque toda vez que a gente passa por uma situação, a gente precisa entender se essa situação está vindo de é Satanás que está me atacando, é o Senhor que está permitindo, e quando a gente entende que é o Senhor que está permitindo, a gente precisa compreender o que Ele quer nos ensinar. E a partir do momento que a gente aceita as provações que o Senhor nos envia para nos capacitar e elevar de nível, a gente começa a experimentar algo novo. A gente caminha para algo diferente. E a gente não consegue mais olhar para trás e voltar para a vidinha que a gente estava. Não, a gente fica doidão e viciado, a gente quer mais. Então essa é a realidade, vai nos ousando, a fé nos mantém ousado. Então a partir do momento que você falou que Deus usou pessoas para falar com você quando você estava em situações que você já não conseguia mais, quando a gente perde o nosso... A gente olha e fala assim, eu não consigo mais resolver isso. É só Deus que vai. Só que pela fé, o Senhor olha e Ele entende que você vai conseguir, mas Ele começa a sustentar a sua fé. Então Ele vai enviando aquilo que Ele acha que naquele momento é necessário para você entender o que Ele te revelou e para você continuar caminhando. Então a fé é o combustível, é o fundamento, é a base, é o sustento. Ela vai nos sustentar nas diversidades, para a gente entender e compreender e chegar naquilo que o Senhor prometeu, que é a salvação, aquilo que Ele planejou. Então vamos seguir. 2.2, alguém pode ler? Que a gente vai falar agora dos benefícios da fé, o que a fé vai nos causar. Que a gente já... 2.2. A manifestação da fé gera atitudes. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. A fé não pode ser hipotética, estatística, parada, morta. A fé não pode ser improdutiva, estéril. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é inútil e morta. Noé manifestou sua fé construindo a arca em obediência às ordens de Deus. Abraão é chamado a exercer a sua fé com relação ao seu filho Isaque. As obras de Abraão confirmaram a sua fé. Abraão foi considerado pai da fé, ao ponto de ser chamado amigo de Deus, e Jesus é o autor e consumador da fé. A fé bíblica e cristocêntrica faz a diferença em todas as áreas da vida. Então, o que a fé vai nos causar e os benefícios da fé, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que desde os anos 80 aqui no Brasil, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles estudam os benefícios da fé. E aqui eu anotei algumas coisas que eles colocam que a fé influencia na saúde física, mental e biológica, porque crer pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal, acidente vascular cerebral. E eu pesquisei também, tem uma pesquisa de 2004 que ela fala sobre o poder da fé em pacientes em recuperação de câncer. Eles fizeram uma comparação de pacientes que estavam com câncer, aqueles que tinham fé, tinham uma religião, e aqueles que não tinham. E aqueles que não tinham, eles se entregavam à morte, porque eles já não tinham mais esperança. E aqueles que tinham, eles continuavam tendo algo para viver, para se entregar, eles continuavam lutando. E isso é fantástico. Aí a gente chega no que a gente já acabou de falar, que a fé, ela gera fé em outras pessoas. Porque a fé, ela é um testemunho também. A fé, ela pode ser acrescentada. Outra pessoa pode olhar para a gente como olhou para a Mayara. Na realidade, ela olhou para você e ela teve fé que através do seu testemunho, Deus usa a tua vida. Então, ela queria acessar a Deus. Só que ela estava numa condição tão sem fé, porque se você não exercita a fé, ou na adversidade, quando o Senhor te envia provações, e você está entendendo, gente, a gente tem muita clareza, a gente entende. Se a gente caminha com Deus, a gente é crente maduro, a gente sabe muito bem quando a adversidade está vindo de Deus, porque Ele quer provar e levar a gente de nível, só que é aquele negócio, a gente vai ser crente do dói, a gente vai voltar para trás ou a gente vai caminhar. Então nessa situação, eu não sei o que ela passou, mas a gente entende que ela já não tinha fé nela mesma, para acreditar que Deus escutava ela. Ou ela está numa situação tão de pecado, porque a gente vai chegar aqui agora no que rouba a nossa fé. Medo, dúvida, incerteza, o que ela tinha que limitou ela de orar pelo filho dela, conhecendo o Deus que ela servia. Então ela olhou para você e o testemunho que você gerou acrescentou algo que ela sabia que Deus usaria a tua vida. Então ela foi lá e pediu para você orar. Então vamos lá. A fé gera paz para prosseguir, a fé gera suporte emocional.
A fé junto com a oração, também eu vi outra coisa. Fizeram uma ressonância magnética no paciente, enquanto ele orava, e ele tinha fé. Gente, é surreal. O cérebro ativa algo que só ativa quando ele está orando. Ele estava orando em línguas, orando e tendo uma fé. Então, assim, vocês estão entendendo que Deus deixou uma assinatura diferenciada para quem tem uma fé, para quem ora, para quem se relaciona com Ele. Deixa eu ver aqui. A fé gera retorno para nós, porque a partir do momento que o Senhor vê que a gente tem fé e Ele leva ao nosso nível, a gente começa a andar no sobrenatural, a gente começa a andar em milagres, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente acessa o imaginável. A fé, ela gera ação, e eu quero ler 2 Pedro 1:5, se vocês quiserem acompanhar, para a gente ler o que o Senhor vai dizer. A partir do momento que a gente aprendeu a ter fé, a gente caminhou em fé e a gente exercitou a nossa fé, o Senhor está pedindo que não é para parar por aí, não. Ele está pedindo para a gente acrescentar algo à nossa fé. Eu vou ler. Só antes de você ler, posso Pode passar. dar uma palavrinha e tirar a oferta aqui? Paz, irmãos. Eu vou estar passando a salva aqui e também eu gostaria da oportunidade para dizer que a EBD, assim, ela é um departamento que ela caminha sozinha. A gente não tem, vamos supor, contar com a ajuda da igreja, com o departamento, chegar na tesoureira e falar, nós precisamos de tal quantia. Essa semana, a outra que passou, eu paguei a última prestação das revistas anteriores e agora já veio a nova, né? Então eu peço aqueles que puderem colaborar pagando a quantia da revista, entrem em contato com a gente. Aqueles que não puderem também, não tem problema, pegue a revista, venha, participa. E da gente está começando também a ter um comportamento assim, um pouco diferente. O café da manhã é um momento que a gente acaba confraternizando, é um momento que a gente está conversando e tudo, né? E aqueles que puderem trazer, falam assim, vou trazer um bolo, vou trazer uma bolacha, vou trazer algo para ajudar, eu tenho isso aqui, uma oferta para... Porque, igual hoje, por exemplo, eu fui lá, não é que eu estou querendo falar, né? Mas hoje eu fui lá e peguei na Dona Julinda, mas de repente a semana que vem eu posso não ter e de repente alguém aqui não ter e eu tenho que pegar no caixa da EBD, que seria até direcionado para pagar as revistas. Então, aqueles que puderem ajudar de qualquer forma, com qualquer contribuição, é bem-vinda. E aqueles que não puderem também, ou até na oferta, ou pagando a revista, venham também, peguem a revista. E não é isso que vai deixar os irmãos fora de estar participando do EBD. Tá bom? Então... Eu vou até colocar no grupo um dia antes, para a gente até lembrar, porque às vezes eu esqueci. Boa ideia, irmã. Um dia no sábado, alguém puder levar um café da manhã. Isso, ótima ideia. Senão a gente esquece. E Deus abençoe a todos e uma boa aula. 2 Pedro 1, do 5 ao 10. Olha o que vai dizer. Aqui minha cabeça explodiu. Pode ler? Estão acompanhando? Pode ler. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Então o Senhor já começa dizendo, vamos acrescentar algo à fé aí. Virtude, que a virtude acrescenta ao conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, que é igual a caridade também, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que o Senhor está dizendo aqui? Se você acha que você tem fé, acrescenta aí uma virtude, um conhecimento, um domínio próprio, uma fraternidade, um amor. Ele está pedindo para a gente acrescentar, para a gente crescer na fé, porque com tudo isso, a gente não tem como morrer, não tem como a gente ser inoperante, não tem como a gente... Aí chega no que o André estava falando, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem ação, ela é morta. Então o Senhor está dizendo aqui, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes. E aí embaixo ele vai dizer o quê? Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto,
Por que está dizendo? Que a fé não vem pelo que a gente está vendo, mas pelo que a gente está crendo. Se a pessoa não tem tudo isso, ela só está vendo o que está perto. Se ela está vendo o que está perto, ela tem fé natural. É uma palavra que está em Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente falou disso no começo. Eu abri a Bíblia, aí eu lembro que falava de Hebreus falava sobre fé. Sim. Eu abri a Bíblia, aí foi ler esse versículo aqui, vou compartilhar, porque na minha concepção, a fé, você não pode recuar aquilo que você acredita. Né? Porque se você recuar aquilo que você acredita, Deus não tem prazer sobre a pessoa. Por exemplo, tem a fé que você vai, Deus vai te dar algo, ou você vai, pela fé, você vai ser curado, alguma coisa assim do tipo. Se você recuar, perder a esperança, Deus não tem prazer, né, sobre a pessoa. Então isso que Deus falou no coração, né, que pessoal falou isso. E é isso que a gente já tinha falado no começo, porque essa mesma é a realidade. Agora, vamos entrar aqui agora no empecilho da fé. O que pode roubar a nossa fé? Vou passar só rapidinho, porque faltam só 5 minutos e eu ainda queria falar mais algumas coisas. Então, o que pode roubar a nossa fé? Então, a gente entende que pecado pode roubar a nossa fé, materialismo, coisas que a gente foca excessivamente em dinheiro, financeiro, a gente confia mais do que em Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus, isso pode muito roubar a nossa fé. O medo, a dúvida e a incredulidade, influências negativas, gente, ficar do lado de pessoa que é negativo, rouba a nossa fé, o nosso juízo. Nutrir a fé nos sentimentos, que a gente já entendeu que a fé não é um sentimento, então não tem como a gente nutrir a fé nela. Perder o tempo de comunhão com Deus no particular, no secreto. Não existe, gente. Se a gente não relaciona com Deus, não tem como a nossa fé. Se a gente não tem o face a face, o tete a tete, não tem como. Como ele falou, que a fé, ele queria usar o sacrifício, então ele usou. Então, assim, a minha comunhão com Deus, hoje antes de vir pra cá, eu comecei já falando, gente, eu estou doente desde quarta-feira, a minha voz só tem sido perdida, a minha garganta está difícil para engolir, eu tenho febre desde quarta-feira. Meus exames estão normais, mas assim, o meu tempo de qualidade com o Senhor hoje foi acordar às 6 horas da manhã e antes de eu vir pra cá, eu apresentei essa aula para Deus. Eu dei a minha aula pro Senhor, eu falei, Senhor, está te agradando? Eu tive meu tempo de qualidade com Deus. Então essa é a diferença. E eu acordei e eu não estava nem falando. Eu fui dormir sem falar, né? Eu não estava tendo voz, eu não estava falando. E conforme eu fui falando, a minha voz foi se soltando e foi saindo. Aí no decorrer eu fui tomando uns negócios quentes. Falei, mas eu vou tomar esse spoiler. Eu fiz cappuccino de chocolate de café, tem aqui, eu trouxe. Então eu tomei de manhã bem quentinho para ver se abria para eu conseguir falar. Então assim, o tempo de qualidade com Deus, eu coloquei a minha fé em ação. Eu falei, Senhor, eu estou me preparando há um mês, eu preciso trazer a aula. É sobre fé, é o que eu amo, que eu sou apaixonada. Mas eu preciso colocar ela em ação, porque senão chega lá e não vou ter nem voz. Mas foi abrindo. Então assim, a gente também tem que entender uma coisinha também. Achar que nunca vai perder a fé, o crente arrogante. A gente tem que ser crente ousado, mas arrogante jamais. A gente sempre tem que ter uma visão humilde. Porque isso vai acrescentar a nossa fé, vai aumentar a nossa fé. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Gabi, me entrega, por favor. Eu fiz um negocinho aí do grão da mostarda, porque eu fui pesquisar para entender por que o Senhor compara lá em Mateus 17:20. Vamos ler, para a gente finalizar. Em Mateus 17:20, o Senhor vai comparar, né, a nossa fé. O Senhor vai dizer, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, Mateus 17, o Senhor está fazendo uma comparação da fé com o tamanho como um grão de mostarda. Só que aí, eu vi que na Bíblia não tem somente a comparação do grão de mostarda com a fé. O Senhor também compara o reino dos céus com o grão de mostarda. Vamos entender o que ele está falando aqui. Ai, muito obrigada. Eu separei 3.
Lucas 13, 18, 19 vai dizer: parábola do grão de mostarda no Evangelho de Lucas. Quando a gente lê esses três, a gente vai entender por que o Senhor fez a comparação com um grão de mostarda. Aqui vai dizer: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seu ramo? Esse foi Lucas 13, 18, 19. Mateus 13, 31, 32 vai dizer a mesma parábola, de uma forma um pouco diferente. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E em Marcos 4, 30, 32 também tem: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Gente, o que a gente está entendendo aqui? Que o Senhor compara como ela é tão pequena que a partir do momento que a gente começa a semear, ela cresce. O Senhor não está pedindo para a gente ficar com uma do tamanho de um grão de mostarda. Ele está pedindo para a gente exercitar, para a gente caminhar, para a gente fazer ela crescer. Porque não importa os obstáculos, os desafios, a gente tem que se manter firme, fixo, inabalável, constante. A gente tem que crer na palavra que Deus já liberou para nossas vidas. Porque Ele compara como um grão de mostarda, porque tem potencial para crescer. Então eu fiz aí para vocês verem que ela é muito pequenininha, mas ela cresce. Vocês acreditam que ela forma uma árvore de até 3 metros? Eu fiquei chocada, porque o Senhor quer que a gente exercite a nossa fé. E o Senhor está queimando muito no meu coração uma passagem que é Mateus 14, 22, só para finalizar. Uma passagem que a gente pode ver tudo isso relacionado que a gente estudou, só para concluir. Se vocês quiserem abrir, é Mateus 14, 22, que é Jesus anda por cima do mar. Eu vou começar a ler só para a gente finalizar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Gente, tudo isso, essa passagem engloba tudo o que a gente está falando. Porque aqui a gente vai ver que quando o Senhor chama a gente para algo, Ele convidou os discípulos. Vamos passar, eu quero que vocês passem daqui para lá. O Senhor está chamando a gente para algo. Então, a partir do momento que Ele pega a nossa fé natural, a gente vai crer, a gente entendeu, a gente pega a fé salvífica da salvação,
Aí o Senhor nos convida para um outro ambiente, um outro estágio, uma outra porta, uma outra situação. Convida a gente para caminhar. Só que no meio da nossa caminhada, na maioria das vezes, vai vir o vento contrário. Vai vir as diversidades, vai vir as situações que a gente vai olhar e vai falar, isso aqui está improvável, não tem como. E é nessa hora que o Senhor quer saber se a gente vai voltar para trás, porque a gente está na metade do caminho. A gente tem a escolha de volta para trás ou a gente caminha para o outro lado ao qual o Senhor nos chamou. E é nessa hora, no vento contrário, que a nossa fé é provada. Então, a partir do momento que Pedro pede uma palavra e pela palavra ele começa a andar, ele ali está recebendo o dom da fé, ele está andando no sobrenatural. Só que a gente acabou de aprender que medo, dúvida, é empecilho para a nossa fé. Então, a fé dele foi roubada. E ele, naquele momento, se deixou entrar a fé natural e ele começou a afundar. Só que a partir do momento que o Senhor entra no barco e toda essa situação se acalma, eles chegam do outro lado, porque o Senhor sempre vai ser bondoso. Mesmo que a nossa fé se enfraqueça, Ele vai nos permitir alcançar o que Ele planejou para a gente na maioria das vezes. Quando a gente perseverar e ter constância. Então, quando a gente acessa o outro lado, é o que eles acessaram, o sobrenatural. Os milagres, as curas, as maravilhas. Então, que a gente possa entender que a nossa fé não se permaneça do tamanho ou como um grão de mostarda, ela cresça e se fortifique, se fortaleça, seja uma árvore e forme muitos frutos. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Para completar, também assim, a dúvida, né? Porque antes eles falaram assim, olha, você veio com fantasma, mas era de Deus, eles estavam preferindo acreditar no fantasma, que Deus não pode, não acredita. E a melhor parte disso é que eles tinham acabado de participar da multiplicação do pão e do peixe. Eles tinham acabado de vivenciar uma maravilha. E eles ainda duvidaram. Foi o tema do Congresso dos Jovens no ano passado. Pode encerrar, viu? Quero agradecer a dedicação do nosso irmão Marcelo e agradecer a nossas palmas que colocam o nome de Jesus. A gente tem que ler, né? Escolher um. O que vocês querem escolher para ler? Decidam aí. Mateus 17. Mateus 17 e 20. Tá aí para vocês. Mateus 17. Vou ler. Dá para cada um. A gente vai ler do papelzinho? Mais fácil. A tradução. Bora? 1, 2, 3. E respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. Agora as crianças.
educar ter matado o paciente. Obrigada, gente. Mandar no fogo do céu, Deus responder, fazer a palavra de uma pessoa. O bagulho foi doido. Perdeu a mão e foi pra caramba. Vocês já. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14:11. Queria pedir para o pastor Edson vir finalizar com uma oração. Uma oração para exercitar nossa fé, levar. Amém, irmão? Amém. Irmão, quero louvar a Deus pela vida da irmã Franciele, pelo trabalho, pela dedicação. E aqui a gente entende que ninguém é insubstituível. Ninguém. O que a gente vê é que a obra de Deus, ela não para. E Deus, a gente acha que a gente faz a obra. Nós somos a pedra fundamental para a obra acontecer. Mas Deus, ele tem sempre a sua forma de trabalhar. E às vezes a gente acha que saiu alguma coisa e a igreja vai ficar faltando alguma coisa, mas Deus vem e complementa no mesmo nível que a gente perdeu. Louvado seja Deus pela vida da Franciele, né? E a gente vê que a obra de Deus, ela continua no mesmo nível, né, que a gente tinha de escola dominical, né? Um bom aprendizado, aprofundado dentro da palavra, né? E ainda pôde testificar da própria lição que ela estava dando hoje. Ela teve que viver isso na vida dela e usar como testemunho, porque ela não estava sem voz ontem e pôde dar uma aula, porque a voz dela voltou em tempo oportuno para poder dar aula. Louvado seja Deus, né? Vamos agradecer a Deus, porque Deus cuida de nós, amém?